Olá, com vocês Cecília Guiar e esse é o nosso programa Fluxo, um programa de conversas onde a gente fala sobre história, sobre vida, sobre diferenciação, sobre odontologia. Sempre com insights legais, com convidados que trazem algo notável, com pessoas que fazem coisas além do comum, além do básico, além do óbvio. Profissionais que eu digo que são extraordinários, eles fazem coisas além do ordinário e por isso que vale a pena assistir essa conversa. E hoje, nesse programa, eu trago uma convidada muito especial para a odontologia e para mim, que é a doutora Bruna Conde, a dentista antenada. Que prazer, Minha amiga. obrigada por esse convite, que honra estar na sua cidade. Pois é, em Natal, imagina. Nossa, eu não acredito que eu tô aqui, a vibração é outra, né. Eu estava falando um pouquinho antes, nossa, que delícia, a gente já tem essa energia, mas acho que aqui a gente exala ainda mais. E ficar no seu cantinho, estar mais perto de você é uma honra. Obrigada pelo E convite. eu estou muito feliz, né, que você veio para o evento, mas que a gente está fazendo essa conversa e feliz pela oportunidade que as pessoas que estão ali do outro lado, que vão poder assistir, porque tem coisas que você vai trazer, que a gente vai poder discutir aqui uma com a outra, que fazem muita diferença. Sim, Às vezes parece tudo difícil, com né, a certeza. pessoa quer tomar uma atitude, quer mudar a sua prática e parece difícil. E a minha ideia não é a gente falar de coisas específicas, de coisas técnicas propriamente, mas é entender mais ou menos o passado, o presente e pensar no futuro, porque quando a gente tem essa noção da linha do tempo, Sim. tudo faz mais sentido. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a audiência quem é a doutora Bruna Conde e como que você virou a dentista antenada. O que é ser uma dentista antenada? Com certeza. Eu acho importante a gente falar de simplificar, né. Sempre a gente quer simplificar e o simples que dá certo, né. Sim. Eu sou conhecida como Bruna Conde, eu sou carioca, vocês vão ver muito pelo meu, mas hoje em dia eu moro em São Paulo, há mais de 10 anos eu estou em São Paulo, só trabalho, vivo em São Paulo, mas eu tenho aquele ar do carioca, eu brinco que eu peguei o bom do carioca e do paulista e fiz um mix perfeito, que os 2 locais trazem muitas vantagens para mim. E eu sou dentista, me formei no Rio de Janeiro, fiz especializações lá no Rio de Janeiro, fiz toda a minha trajetória ali, comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, só que aí meu marido foi transferido para São Paulo, e aí eu falei: "Meu Deus, como é que vai ser começar na maior cidade, né, uma cidade super de concorrência mesmo, não conhecendo ninguém, como é que eu vou me destacar ali dentro?". E eu comecei trabalhando em outros locais, né, eu morei em Jundiaí antes, que é uma cidade do interior de São Paulo. Maravilhosa, super desenvolvida, assim, a Exato. qualidade de vida. Muita qualidade de vida e Jundiaí fica entre Campinas e São Paulo, então foi muito bom porque eu fiquei rodando ali no início e procurando mesmo oportunidades, trabalhando, fazendo meu networking. E aí depois com o tempo, meu marido foi transferido para a capital mesmo em São Paulo e aí fui para São Paulo. Então você vê, comecei minha carreira no Rio, montei um consultório, comecei a desenvolver algo lá. Aí tive que mudar para Jundiaí, começar a desenvolver algo em Jundiaí. E depois agora oficialmente eu estou em São Paulo, tanto que eu brinquei com ele: "Por favor, não vamos mudar mais, porque agora eu já estou desenvolvendo algo muito legal". E aí o que que eu pensei? Veio a pandemia um pouco ali no começo, eu falei: precisava então aproveitei o momento para começar a investir nas redes sociais, a postar vídeo, a começar a comunicar ali nas redes sociais. E aí a partir disso as pessoas começaram a me falar: "Bruna, você é diferente, você comunica diferente, você é uma pessoa antenada". Então o nome veio por paciente, por amigos em comum, as pessoas começaram a falar mesmo o nome, antenada, antenada, eu fiquei pensando: "Opa, quer saber? Esse nome tem tudo a ver comigo". Dentista antenada. Dentista antenada, porque eu sou uma pessoa que eu falo que eu capto a energia das coisas e transmito e trago essa energia para o próximo. Então eu acabo sabendo vários assuntos também, além da odontologia, e eu simplifico. Então virou um nome, hoje em dia as pessoas começaram a me chamar antenada, antenada, não estavam mais me chamando de Bruna Conde, nem sabia qual era o meu nome. E eu falei: "Opa, gostei". Aí sim eu trouxe isso para um marketing para Então isso desenvolver foi esse depois nome. da pandemia. Foi na pandemia ali, começou a pandemia já acontecer, aí foi finalzinho lá da pandemia, né, que eu já estava desenvolvendo muito ali na rede social, e as pessoas começaram a falar isso pra mim, tanto no offline, nos bastidores ali do consultório, quanto nas redes sociais, Eu começaram a te falar esse nome. conheci na pandemia e a gente vai voltar no túnel do tempo, Sim, mas eu queria falar, eu acho que você trouxe uma coisa muito legal que a gente não pode deixar de pontuar. Você falou sobre o sim, sobre sim que a gente diz para a vida, né? sim, Porque veja bem, talvez se você tivesse continuado no Rio,
na Com sua zona de certeza, conforto, com certeza. nada disso teria acontecido. Sim. Né, então alguns sims que a gente diz para a mudança e eu na minha vida também pude dizer vários sims, né, saí daqui de Natal, né, na verdade sou pernambucana, morei na Paraíba, vim morar aqui, fiz faculdade aqui, morei em São José dos Campos, fui fazer especialização em algo novo que é odontogeriatria, depois fui fazer mestrado em Vitória, mudei para cá de volta, ia mudar para o Rio, acabou que a gente ficou por aqui, mas se em algum momento algumas coisas dessas não tivessem acontecido, e outras coisas que a gente não citou, eu não seria a mesma Cecília e a Bruna não seria a Com mesma certeza. Bruna. Então eu acho que alguns sims que a gente diz mudam tudo. Não, Cecília, eu acho incrível a gente falar sobre isso, porque eu estava até refletindo hoje, eu estava hoje na praia, aqui aproveitando, claro, também, eu estava fazendo essa reflexão, né? A minha vida toda aconteceu, tudo que eu sou hoje em dia e quero ser hoje um dia, é graças ao que eu fui atrás, o que eu disse sim. Então, se você já deixar, que a gente quiser deixar uma mensagem inicial aqui, para até nossa conversa, tudo que eu batalhei, fui eu que fui atrás. Nada veio assim, Bruna, você quer fazer isso? Bruna, o que que você acha? Tudo foi eu pedindo, eu indo atrás, eu batalhando. Imagina uma menina, né, uma garota sair do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que vocês sabem sobre isso. Meus pais são médicos. Eu tenho um consultório, tinha um consultório no Rio de Janeiro, meu pai e minha mãe ali trabalhando. Eu podia ter todas as oportunidades do mundo ali. E Uhum. eu resolvi ir para o interior de São Paulo. Jundiaí, hoje em dia, é uma coisa. Jundiaí, quando eu fui para Jundiaí, era outra cidade, não era toda essa evolução que é hoje. E eu tive coragem de começar do zero do Jundiaí. Depois, começar do zero em São Paulo. E se tiver que Então, começar do zero de novo, independente do perfeito. local, Perfeito. porque eu acho que é sobre resiliência que a gente está falando, está Exatamente. muito além, né. É E é muito uma além. coisa que, não só em mim e você, mas nas pessoas que eu vejo, que têm propósito e que têm Sim, vontade, sim, né, de desenvolver coisas novas, que fazem novos projetos, tem essa característica, com certeza. né, você não fica quieta. Não, e aquilo que você falou, aquilo movimenta, dá vontade. Hoje em dia eu agradeço todos os dias por ter saído da minha caixa. Eu quero que incentivar aqui todo mundo que está ouvindo a gente a sair da caixa. E você só vai sair dependendo de você. Não espere um patrocínio, o apoio do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de quem for. Lógico, se você tem um apoio, é melhor ainda. Mas Aproveita. aproveite, mas tem que sair dentro de você. Aquele movimento tem que sair dentro de você. E quando você tem isso, quando as coisas vão surgindo, quando as oportunidades vão aparecendo, não é do nada, né? Não é aquilo, nossa, foi do nada que foi que aconteceu tudo isso. É Você muita cavou muita batalha. coisa. E até hoje, é legal você estar ouvindo eu e a Cecília, a gente está todo dia trabalhando sem parar. Então a gente vai continuar movimentando. É aquilo que a gente fala, é movimentar. A partir do movimento, seja onde for e como for, não pense que é pequeno, aonde você está, a mudança acontece. Faz do pequeno para depois ir crescendo e chegar lá no É não grande. deixar a coisa parada. Por isso, Bruna, que eu Nunca. quis colocar o nome desse programa de fluxo. Não foi só uma brincadeira com fluxo salivar, mas é o Sim, fluxo da vida, das histórias, porque eu acho que a gente vai tecendo esse fluxo e tudo faz sim, muito sentido. E aí vê bem, tem a Bruna clínica, sim, tem a Bruna comunicadora, mas sim. você é mãe, você me conta como é, conta para o pessoal como é que você dá conta. Ninguém acredita quando eu falo que eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e a outra de 3 anos. São 2 pequenas, sem pais ajudando, sem família por perto. Eu moro em São Paulo, eu e meu marido somente. Meu marido Uhum. trabalha muito também. Então, é aquilo que eu falo, né? É o apoio, a gente tá ali junto, firme, graças a Deus dá certo quanto a isso. Mas é isso, eu tenho um propósito. Toda vez que eu saio de casa com as minhas filhas, várias vezes já chorei, óbvio, sou mãe, e eu olhei para elas e falei: "Filha, a mamãe tem muitas pessoas para ajudar. Eu tô com vocês sempre. Mas seria triste só eu estar ajudando vocês 2 aqui, eu tenho um mundo ali para ajudar, tanto no consultório como fora ali das redes sociais, na minha comunicação para poder ajudar. E aí vem aquela parte, quando você tem um propósito, quando você tem sentido, eu tô zero triste de estar aqui hoje, eu tô feliz, eu tô radiante Claro. de fazer essa viagem por conta disso, porque depois eu vou voltar e estar com elas. Mas é isso, é organização, é foco, objetivo e você organizar a sua rotina. E eu fico muito feliz, Cecília, eu falo que nada na vida é por acaso, eu estar passando por isso, eu acho que é até um incentivo para as pessoas que estão me ouvindo, seja pai, mãe ou enfim, qualquer dificuldade que você tenha na vida, não tem desculpa. Claro que tem momentos, claro que a gente tem, né, que se organizar a logística, mas quando você quer, volta a dizer, tá dentro de mim. Não tem quem fale, Bruna, não dá.
Não, Bruna, eu é lembro que você difícil. gravava Bruna, conteúdo de madrugada, depois que a pequena dormia. totalmente, totalmente. Então, assim, eu estava exausta, amamentando, aquele cansaço, acordando de 3 em 3 horas, de hora em hora às vezes, e estava gravando, estava trabalhando. Por quê? Porque era constância, eu estava fazendo, 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 o resultado vinha. Eu fazia, 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 o resultado vinha. Qual o problema das pessoas? A gente faz um pouquinho, já cansa, e não vê o resultado. Aí a gente logo desiste. Continua, continua. Ah, mas não está surgindo agora. Calma, vai surgir depois, do nada. Meus vídeos hoje em dia viralizam esses lá, dos antigos que estavam rodando. Mais às vezes o que eu estou fazendo agora. Então é isso, é a constância, é o movimento. E outra mensagem, eu sou muito das mensagens legais para a gente deixar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu quero que minhas filhas tenham orgulho de mim. Elas veem, cara, minha mãe é demais. Minha mãe Que é batalha. exemplo de mulher, É né. isso, a gente quer tanto o mundo, a gente discute tanto hoje em dia das criações, né? Quem sou eu na minha... Eu falo tanto para minhas filhas, né? Sai da... Exemplo, não quero que fique na tela, não quero que fique vivendo. Quem eu sou? O que eu tô fazendo? Eu quero que elas vejam. A mãe delas, minha filha, a minha filha, a de 3 anos, fala: Mamãe, você está indo no consultório cuidar da gengiva. Minha filha de 3 anos. Esses dias ela falou, eu fiquei tão chocada, que ela falou: consultório, porque ela fala de trabalho, né? Gengiva, ela Nossa, Miguel falou. falava de saburra, Então, tem que limpar a saburra. Mas gente, isso é muito legal, aí eu né. tenho vontade dela falar bafo, não sei o que, ela fala a palavra bafo, eu falo: "Gente, isso é muito legal", porque ela tem 3 anos, eu com 3 anos eu não sabia o que era gengiva, eu não sabia o que era consultório, meus pais são médicos. Então é isso, é É. vendo, é falando, é mostrando, é sendo exemplo. Acho que a gente não pode só falar, tem que mostrar. Eu quero mostrar, se eu estou falando isso para o mundo, eu quero incentivar as pessoas que estão vindo aqui a gente, eu também tenho que fazer, eu tenho que mostrar isso daí, o que eu sou. Por isso que dá muito certo eu e a Cecília aí na nossa batalha. A gente mostra exatamente o que a gente é. Nós não somos um Cada uma do seu jeito, né, personagem. Bruna, a gente não é igual, mas eu Total. acho que a mensagem é a mesma, né, você está falando essa Sim, coisa de exemplo, e eu queria justamente puxar para a questão do tempo de qualidade, porque sim. eu também trabalho muito. "Ai, Cecília, você é O espera deixa eu carro. voltar. Workaholic, eu sou uma mente inquieta. Exato, Talvez até com exato. um TDA lá de hiperatividade, né, porque realmente a cabeça ela maquina muito rápido. Sim, Porém, eu depois que decidi ser mãe, e só tive um, eu decidi que ia dedicar um tempo para ele de qualidade. perfeito. Então eu chego em casa às 6 da tarde, até 8h30, 9 horas da noite, é muito difícil você conseguir marcar um Sim, compromisso comigo. Tem sim, que ser algo muito importante, algo pontual. Se eu colocar hoje, amanhã eu vou tentar não colocar, porque às mesmo. vezes as pessoas condenam, criticam quem trabalha fora ou quem trabalha muito, Uhum. mas às vezes a pessoa está dentro de casa e não tem 3 horas, 2, 3 horas de qualidade, de sentar junto, de beijar, de abraçar, De de brincar, cortar, esse dia você não falou que estava brincar. brincando com ele? Jogo de De jogo de tabuleiro, achei o tabuleiro, máximo isso. jogo de tabuleiro, sabe? Não é só fazer tarefa, isso é Sim, importante, mas eu acho que tem outras coisas, né? sim, Até de conversar, de contar as dificuldades. Não é que você vai pegar uma criança e fazer terapia, sim, mas eu acho que a gente tem que mostrar um pouquinho da vulnerabilidade da com gente. certeza. Nossa filha, mamãe tá tão cansada hoje. Aí, Sim. nossa, mas é tão engraçado, porque aí ele faz assim, mas por quê? Eu digo, não, porque teve um paciente chato. Esses dias ele fez assim, mamãe, se esse paciente é desagradável para você, não tá te fazendo bem, você não tá ficando Sim. rica por causa dele, por que que você não demite esse paciente? Você vê? Aí eu fiquei assim, ele fez, é, mamãe, você não precisa disso. Que Rapaz, lindo. não é que ele tá certo? Sim, Então eu acho que a gente aprende tanto com com essa certeza. troca. É isso que eu falo, eu acho que a maternidade, ainda mais eu que sou essa bandeira maternidade total, ela só é sofrido, você sobrecarrega, você tem, lógico, que abrir mão de muita coisa. Tem. Mas como você tá olhando o seu copo? Como você olha o seu copo? É isso, né? Ele é meio cheio, ele tá transbordando, e é isso. Se você, eu fiz esses dias eu fui na escola das minhas filhas, ensinei mesmo sobre educação, sobre saúde bucal. Eu e as colaboradoras, a gente chorava ali junto de tanta emoção, porque é muito lindo passar isso. E eu falei isso pra elas, eu falo, a maternidade me trouxe além, minha potência elevou. Óbvio que eu tô cansada, óbvio que às vezes eu não durmo, mas ela me levou de um nível além do que eu já era, Sua energia aumentou. aumentou. A minha Por quê? também. Mas isso por quê? Porque se você te der a oportunidade de ouvir seu filho,
Até pra coisas simples que ele fala, como esse toque que ele te deu foi de um Nossa, psicólogo, você entendeu? por que Então, você não co demite seu você olha e paciente? pensa: "Meu Deus", você até fica orgulhosa de você, né. "Nossa, onde é que ele aprendeu isso? Como é que ele tá vendo isso?". É a criação, é todo dia. Se você olhar pra maternidade nesse sentido, mas é aquilo, escuta ativa é outro nível. O problema é se você ficar pensando na sobrecarga, no trabalho que dá, que você tem suas contas para O pagar, que gasto. nos gastos que você aí é óbvio que fica muito difícil. Agora, lógico que a gente vai ter isso, mas tenta olhar por outro lado. Olha o que seu filho está te falando, olha o olhar que ele está te dando, olha o carinho que ele está te dando, olha a fuga aí que você está tendo, que você falou: "Essa hora eu não vou pegar no telefone, essa hora Uhum. eu não vou marcar nada, estou aquele momento ali integralmente para ele". Isso é o 100%. melhor presente que a gente pode dar. E eu vou falar, Cecília, uma coisa que eu tenho dentro de mim, que até minha irmã me fez refletir. Meus pais são médicos, eles sempre trabalharam a vida inteira. E hoje, se eu refletir, minha irmã até falou isso comigo esses dias. Você já parou para pensar? Você lembra da mamãe saindo e deixando a gente? De não ficar com a gente o tempo todo? Eu não tenho essa memória. Eu tenho a memória dela o tempo todo estando comigo. Por quê? É o tempo da qualidade. Sim. Quando ela estava comigo, ela estava comigo. Então, é isso que eu também queria deixar de claro. Tem Não muitas só com os pessoas. filhos, até com o paciente. A gente tá com o Exato, paciente, ele exato. entender que aquele tempo é dele, É lindo isso, né, isso é que ali você maravilhoso. tá eu não atendo telefone junto de paciente, eu não vou ficar dando orientação para "Ó, fala isso para fulano de tal". Não. Se minha secretária Exato. vier me interromper, eu vou dizer: "É urgente, porque agora eu tô com o Nossa, seu João". maravilhoso a gente Isso falar é isso. muito legal. Isso é Sim, legal não só para o outro, é sim, legal para a gente ter saúde mental, porque com quando eu certeza. foco minha energia no momento presente, eu acho que isso é paz de espírito. Se a pessoa vive focada no passado, Sim, em lembranças, remoendo sim, coisas, ou se ela vive só com o sonho do futuro, a pessoa perde essa coisa do presente, né? Então, isso é uma coisa muito verdade. importante. A gente está falando de maternidade, de Mas odontologia, mas a falando saúde, de com vida, de certeza. saúde. Quem não gostaria de ir num médico, num profissional da saúde, um dentista que está olhando no seu olho, que está escutando o que você está falando, Te chamando pelo nome. chamando pelo nome, respondendo, você volta na consulta e ele retorna tudo o que você conversou, ele vai falando para Nossa, você. Isso para mim deveria, apaixonante. então, deveria ser algo comum. Simples, e não é. Hoje em dia as pessoas estão tão na correria, às vezes você está atendendo pensando nos seus problemas, você não está focado, o paciente sente isso. Então isso vai além da técnica. Vamos falar um pouco sobre isso que é De muito interessante. uma Exato. comunicação extra verbal. Exatamente, é uma comunicação extraordinária essa que a gente está falando aqui agora, né, porque é isso, você quer saber realmente quem está na sua frente de verdade. Você não está fazendo aquele copia e cola porque eu tenho que fazer a anamnese para você responder, não, eu estou aqui porque eu preciso te conhecer. Um dos maiores diferenciais que eu tenho no consultório, Cecília, além de técnica e ter aprendido com a minha musa mor, é isso, eles falarem: "Bruna, você me escutou de verdade. Sim. Eu venho aqui porque eu vou em profissionais que não me olham, não escutam, não tem Ou tempo passa o de tratamento qualidade". padrão, já pensou nisso? Todo Porque, mundo que senta é né, a mesma coisa, todo mundo que às senta. vezes você vai dar uma opção terapêutica para o paciente que não é a opção de livro, que nem é a opção Sim, ideal. Você vai dar ideal, porque você é obrigado a dar todas as sim, opções sim. terapêuticas, mas para aquela pessoa faz mais sentido outra abordagem. E a Perfeito, pessoa tem direito de escolha. com Né, certeza. então eu acho que tem muito a ver com essa questão, sabe, de você ouvir a fundo, e aí você vai conseguir devolver, vai conseguir comunicar de volta. Isso no presencial, mas Sim, isso nas redes também, você está sempre antenada na tua audiência, antenada nas sim, tendências. Por sim. que é, Bruna, conta um pouquinho para mim, assim, por que é que um dentista, que é clínico, que está no consultório, deveria ir para o online para comunicar? Qual é a vantagem, além de aparecer, de se exibir? Exato. As Qual é a pessoas vantagem? acho ótimo você falar sobre isso, que as pessoas pensam que rede social é só para se autopromover, e não é Sim, isso. Hoje em dia, minha agenda, 80% de pacientes é lotada graças às redes sociais. Eu não tinha voltando a assunto, eu não tinha ninguém para atender. Então, como é que eu vou me destacar na maior cidade se eu não tenho quem me indique, não conheço ninguém? Foi graças às redes sociais. Então, para que os profissionais têm que estar lá? Eu volto a dizer, é propósito. Como é que eu vou ajudar um paciente que está na minha frente se eu posso ajudar milhares com as redes sociais que não moram onde eu estou, moram no mundo? Então, a partir do momento que você começa a fazer, desenvolver, as mensagens que a gente vai escutando e recebendo uhum. são surreais. São pessoas que falam, ainda mais quem trata dessa parte de saliva, de hálito, eles falam: Bruna, você transformou a minha vida. Eu nem cheguei a atender o E paciente. talvez até não precise em alguns casos, e está tudo bem, né, porque sabe o que é Exatamente. que eu falo direto, Bruna? A gente é privilegiada.
Sim, Você tem um pai, tem uma mãe, sim. eles tinham uma profissão Boa. privilegiada, uma Sim, boa condição financeira, você pôde estudar em boas escolas, né, teve a sim. presença dos 2 simultaneamente, o que Com está cada dia mais certeza, com difícil, certeza. né, e tantas outras coisas, né, que construíram, que moldaram a Bruna, Sim, que moldaram a Cecília. Então a sim, gente teve muito privilégio com nessa vida. certeza. "Ai, foi só mérito", não. Não foi só Sim, mérito não, a gente é sim, muito privilegiada. Então, às vezes, eu digo que a gente precisa devolver um pouquinho do que a gente ganhou, né. A vida choveu tanta coisa legal no meu terreiro, por que que eu não posso ajudar quem está ali do outro lado, pra essa pessoa ter uma vida melhor, para ela poder tomar boas decisões, para ela ter informação de qualidade e tomar boas decisões e se for necessário, por que não vir para mim, vir para você. Você já sim. A mandou gente troca paciente para mim, pacientes, com eu já mandei certeza, para você, com porque o pessoal certeza. acha a gente nas redes: "Ai, É doutora, me indica uma concorrência. dentista em São Paulo, uma Sim, dentista eu quero uma dentista que vai me ouvir de verdade". Eu digo: "Meu Deus, já sei", exatamente, com né. E o certeza, contrário, com certeza. né. E no final das contas, a gente atua na mesma área, que a gente atua com hálito e saliva, e eu quero que você conte Sim, um pouquinho disso, sim. mas não é uma concorrência, isso é o mais Jamais. legal. Com certeza. Eu falo que é um prazer ele ter ido, ter falado: "Olha, adorei a indicação, valeu a pena". E posso falar que é para quem tem medo de concorrência, que a odontologia tem isso, a gente tem que falar sobre isso. Você se torna uma referência de até indicações. O Sim, que eu já escutei: "Olha, eu vou nessa", várias vezes. "O que que você acha desse profissional?", não só dentista, tá, eu recebo de médicos: "Olha, eu vi isso, eu vi aquilo na rede social, o que que você acha?". Isso é demais. Eu não estou ganhando nenhum real com isso, mas eu estou ganhando o quê? Autoridade. autoridade. Eu estou ganhando quando você pensa em saúde, Influência. você pensa na Bruna. É isso que eu quero. Então é isso que eu ganho. E outra, fico muito feliz de ajudar, não só porque você já me ajudou várias vezes. Por isso, a vida é assim. Por que que eu ganho tanta coisa? Não é do nada, porque eu dou. Você tem que se doar. A vida hoje em dia, o sucesso de todas as áreas, ou da sua vida pessoal, é o que você doa sem ficar esperando a troca, porque o problema do ser humano é esse. Eu quero fazer, mas o que que eu vou ganhar com isso? O que que ela está fazendo? Se você Aí ficar perde o nesse propósito. meio, a vida não anda. A minha vida Uhum, anda e mexe e dá certo. Primeiro que eu tenho autoconhecimento, eu treino isso todo dia e porque eu falo o que eu faço. Se eu estou uhum. fazendo isso, as coisas vêm. Então, por isso que dá certo, entendeu? Então, vale a Então, a pena. questão de você estar comunicando tem um lado de você conseguir pacientes, Sim, tem um lado de você devolver para a vida, para o mundo, servir, sim, né. Tem uma frase que diz que quem não vive para servir não serve para com viver, e certeza. eu acredito nisso de verdade, né. Então você tem benefícios com isso, esse Sim. benefício se estende para o mundo, então assim, você ir para as redes, mas quem está nas redes ou quem está em qualquer especialidade, por que estudar saliva e hálito? Por que é que você quis ir para esse caminho? Aliás, a gente se conheceu assim. Sim, foi assim, por esse caminho. Foi por um lado, eu queria sair do ordinário, eu queria ser extraordinária, com certeza, né, e antenada, eu falo que é um mix, nós somos extraordinárias e antenadas. Mas por quê? Porque eu sou periodontista de Hã. formação, eu sou periodontista, sou especialista em disfunção temporomandibular, que é a DTM, e cirurgia plástica periodontal, então sempre gostei de saúde bucal, e estava indo super bem minha vida. Só que eu comecei a ler a respeito, comecei a questionar nos meus pacientes, por que que eu fazia todo um tratamento e eu sentia alteração do hálito, eu sentia que a boca dele estava seca, que o paciente não estava satisfeito. Formava cálculo rápido. Exato, tinha muito manchamento, ele falava que tinha dificuldade de engolir, de sentir o gosto, de ter problemas de paladar, de cheiros. E aí eu sempre sou antenada mesmo. Eu falei: "Opa, gostei desse assunto", mas eu Você ouviu de achava. verdade o que ele falou. Só que eu achava que era algo da área da medicina, como muitos acham. Quem está ouvindo aqui a gente também é muito importante a gente falar. Muitos profissionais, até dentistas, acham que quem cuida de hálito e saliva não é o próprio cirurgião dentista. E eu também achava que era. Então eu sentei, fui estudar, fui atrás de mestres maravilhosos que eu confiava, que eu via que tinha Gente, era sentido. pandemia, você lembra? Mas Não! quando eu digo era pandemia, era tipo assim, abril ou maio de 2020. Era Exato. bem no comecinho. Sim, com certeza. E aí eu comecei a aproveitar. Já que eu não posso trabalhar como eu estava trabalhando no consultório antes, eu vou sentar, eu vou estudar. Não tinha filhos ainda, né? Porque isso daí foi uma vantagem para mim, vamos ser sinceros. Uhum. Então comecei a estudar, comecei a me encantar. Só que de verdade, Cecília, eu jurava que ia ser um plus da periodontia. Eu falei, vou continuar sendo periodontista, DTM, eu vou falar sobre saliva, eu vou falar sobre hálito. Você não imaginou que Nunca, você ia nunca. conseguir pacientes por como que é tua demanda hoje, em termos de número de hálito Cecília, e saliva? Cecília, eu
eu não atendo mais minhas outras áreas. Eu tenho alguns pacientes de manutenção que são Que aqueles já são fiéis teus. que fala: "Bruna, não tem como", porque eu tenho hoje em dia uma equipe multidisciplinar com todas as especialidades no meu consultório, então alguma coisa eu consigo repassar, Uhum. mas quando eu comecei a atender, foi uma coisa absurda e de forma muito rápida, muito rápida. Por quê? Eu gosto do que eu faço, eu escuto o paciente. Foi uma área diferenciada, eu queria escutar e poucos profissionais estavam dominando E essa você fez técnica. barulho. E aí eu fui com tudo. E aí quando eu comecei a ver, comecei a atender um, 2, 3, comecei, a agenda começou a encher, encher, encher. Aí a minha auxiliar falou: "Bruna, não tem mais horário". Eu falei: "Opa, espera aí, não tem mais horário?". Aí eu tenho estratégia, aí eu trabalho com estratégia hoje em dia. Só vou fazer isso. E hoje em dia, só para vocês terem uma Para você noção. fez sentido, é algo que te dava prazer, é algo rentável, diferente do que muita gente Totalmente, as pessoas pensa. não imaginam a rentabilidade Como que dá. pode ser rentável, então Sim, por que não concentrar os esforços no que está dando resultado? Você exato. já ouviu falar do princípio de Pareto, que é Sim, 80-20? Deixa eu contar um pouquinho para o pessoal, que eu acho que isso é interessante. importante, né? Que tem um princípio, um teorema, isso não é só para números, para estatística propriamente, mas seria mais ou menos assim. 80% dos teus resultados, eles são gerados por 20% dos esforços. Ou o contrário, quer dizer o quê? Que tem algumas coisas que você faz que de fato dão resultado. E a sabedoria é você identificar quais são esses 20% para focar seu esforço neles, porque na real, os outros 80% muitas vezes são distração. E às vezes a pessoa não sabe porque está assoberbada, porque está sobrecarregada, é não saber dizer os sims que vale a pena e os nãos que não valem a pena. Então Com você viu certeza, que era interessante, que era uma área interessante, que as pessoas ficavam gratas, que transforma a vida dos nossa, com pacientes, que é certeza. rentável, e aí você mergulhou a fundo. Isso, aí eu nichei mesmo, hoje em dia eu só atendo essa parte junto com outras coisas que eu faço. Hoje em dia eu O recebo resto encaminha. pacientes em caminho. Eu tenho uma clínica, né, um caminho ali dentro mesmo do meu consultório. Sim. Hoje em dia, Cecília, eu recebo pacientes de fora do Brasil. Bate e volta, Estados Unidos e Europa, bate e volta, não é: "Ah, eu vou". Quando começou a acontecer isso, comecei já a atender muita eu Uhum. atendo muita gente de fora, já Brasil, mas começou a vir fora do Brasil. Eu falei: "Gente, como O assim? que O ocorre? que está acontecendo?" Porque não fui eu, não estou divulgando para fora o que está acontecendo. Aí que vem, é a autoridade, é a constância, é continuar movimentando, é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falo que a gente tem que ter a técnica, que a gente vai continuar tendo, estudando com essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado, mas se você não tiver isso de acolhimento, escutativa, comunicação, Iniciativa. iniciativa, querer abraçar seus pacientes de verdade. Eu choro com meus pacientes, eu abraço meus pacientes. Só que isso que é bom, Cecília, eu sou assim. Por isso que eu vendo. Eu vendo hoje em dia porque eu sou a pessoa que me vê. O que eu mais amo é chegar no meu consultório. As pessoas choram comigo até antes de eu fazer o tratamento. Nossa, conheci a dentista antenada. Você é dentista antenada, acredito, é você mesmo. Porque muitos profissionais você marca e não é aquela pessoa que você estava esperando. E eles falam: você é exatamente o que eu vejo na rede social. Tanto de estética como de jeito de Uhum. comunicar. Isso pra mim eu já ganhei meu dia. Por quê? Porque, poxa, eu sei que a pessoa até que mora do meu lado, a pessoa saiu, ela me escolheu pra estar ali. E eu entregar exatamente o que eu tô falando na rede social é o sucesso. Então acho também legal da gente conversar sobre isso. Autenticidade. Ser autêntico no que você é. É o que eu falo, ninguém vai ser a Bruna, ninguém vai ser a Cecília. Você vai fazer o que você é bom de como você é. Claro que você aprende técnicas, você refina, a gente continua fazendo isso hoje O em dia. tempo todo. Mas você tem que descobrir a sua característica para poder atrair os pacientes. E para tratar dessa área, se você não for humana, se você não gostar de histórias, se você não ter vontade mesmo de conhecer a fundo o seu paciente, É melhor nem ir, né, minha é isso que eu amiga? falo, não escolha essa especialidade. Muita gente, muitos profissionais hoje em dia entram em contato comigo. Estou pensando em fazer, estudar hálito e saliva. Eu falo, já tenho para quem indicar o que você vai fazer. Mas antes, saiba quem é você. Esse é o básico de você estudar sobre isso. Por quê? Porque senão é isso. Você vai ter a técnica, mas você não tem isso dentro de você. E aí o paciente está triste, o paciente está acamado, o paciente vai desabafar, que eu brinco com essa palavra muito. Ele desabafa com você porque você deu essa segurança para ele. E isso é treinamento. Hoje em dia você pode treinar nisso, mas também tem que saber o que você gosta, se você se conecta com isso, porque assim você vai Ó, dar tem sucesso treinamento de na comunicação, né, Exato. de comunicação não veo Estamos fazendo.
Comunicação não violenta, de oratória. Sim, Eu vou começar sim. agora, dia 26 de setembro, uma especialização pelo Você MEC vê? de comunicação, Sim, sim. né. Já fiz curso de oratória e preciso melhorar mais e mais, porque não é só ter o conceito, é Sim. praticar e é se sentir desafiado, né. E você tem um treinamento, um curso, não a gente não pode deixar de fazer um jabá. Obrigada, obrigada, tá vendo, gente, maravilhosa ela, né. Um curso sobre destravar nas redes sociais. Conta um Sim. pouquinho. Então, eu já tô cheia de desafios por trás acontecendo, ainda veio mais esse, Pois é, né. que Não paro, gente, é isso, é que é que deu movimento. na sua cabeça, Bruna? Oportunidades, é isso. Os dentistas, os profissionais da saúde, não só dentistas, profissionais da saúde chegaram: "Bruna, eu quero fazer o que você faz. Como você faz? Como você comunica tão bem? Como é que você tem Eu quero essa te modelar. como é que faz essa vi como é que você tem essa visibilidade hoje em dia?" Eu falei: "Opa, mais uma oportunidade de negócios". E eu tenho isso, eu já fiz vários cursos de marketing digital, oratório, eu já tenho uma bagagem grande que eu sempre fui estudando isso porque eu gostava. Só para vocês terem noção, antes de ser dentista, eu pensei em fazer publicidade, óbvio, é a minha cara. E hoje em dia eu falo que eu cheguei no momento da minha vida que eu falo: "Nossa, eu cheguei aonde eu queria chegar", de estudos que eu falo. Eu uni o que eu pensei um dia em fazer, publicidade e marketing, junto com odontologia, que é a parte da saúde. Então, eu fiz um mix dessas 2 coisas. E aí eu resolvi criar, hoje em dia eu tenho um curso chamado Antenada Summit, que o foco é comunicação que vende. Eu quero te ensinar a comunicar para você vender, atrair Para qualquer pacientes. área. Então, no começo, quando eu pensei em criar, eu falei: "Vou criar para qualquer pessoa, não quero focar em odontologia". Só que estrategicamente, eu tenho um time de estratégia hoje em dia eu tenho uma equipe, um ecossistema grande que trabalha comigo, e falou: "Bruna, vamos nichar? Vamos começar com os dentistas, até porque você é Mas eu digo em dentista". qualquer especialidade da odontologia vai se Qualquer beneficiar. especialidade, perfeita. Não é focada em hálito e saliva só. Claro que eu vou falar muito o que eu faço, óbvio, eu faço isso no dia a dia, eu vou trazer muito do que eu faço ali dentro, eu quero entregar tudo que eu puder. Mas, olha que interessante, as demandas, Cecília, para vocês terem uma noção, como odontologia é uma coisa complicada. A minha demanda está maior fora da área da odontologia, você tem noção? Eu tenho Acredito. pacientes pedindo para fazer meu curso, olha o poder da influência. Eu tenho profissionais de fora da área da saúde querendo, advogado já veio entrar em contato comigo, Uhum. para você ter noção. Então é isso, você vai se tornando uma influência de algo. A minha palavra tem poder muito hoje em dia. Influenciadores do próprio negócio, Exato, né, que é diferente de exato. você pensar assim: "Ai, a Fátima Bernardes é uma formadora de opinião", Sim, né, artista qualquer, mas você é uma influenciadora do próprio negócio e você está falando de uma forma ampla de saúde, de comportamento, de maternidade. Então, a exato. gente vive a era da influência. Aliás, antes de a gente seguir para a reta final, eu queria justamente trazer essa reflexão. A velocidade que as coisas se transformam Sim, é absurdo. Pensa o seguinte, estamos em 2025. Há 5 anos atrás, a gente não contava que a gente ia estar parando o mundo, que a gente ia estar fazendo até forçadamente uma restrição social, que ia ter a onda das lives, porque não tinha essa coisa de com live, certeza. né, de live, de e a gente viveu, a gente passou, graças a Deus, né, a gente passou por essa pandemia. Então, 5 anos depois, e o mundo, ele é completamente diferente. Total. De tecnologia, de comunicação, de relacionamento. Mudaram os relacionamentos, né. Muito, A muito. cabeça da geração mudou. Então, em 5 anos, muita coisa muda. Imagina. O que é que você pensa? Eu queria dividir um pouquinho com a audiência. O que é que você pensa para os próximos 5 anos? Eu Para o mundo e para a odontologia, o que é que você acha que vai ser? Primeiro que prepare-se, que eu e Cecília a gente vai estar fazendo, vocês nem imaginam, só para começar. Fique cérebro. Prepare-se, porque o negócio já estamos evoluindo e a gente não vai parar, porque a gente tem propósito, a gente está movimentando. Mas o que que eu acredito, né, e eu sei que é isso que vai acontecer, as pessoas estão com muito medo da inteligência artificial, do que está acontecendo, não vai parar por aí, a gente sabe que está muito avançado, só que aí que entra o que eu e você, a gente já tem dentro da gente, a gente quer incentivar quem está aqui com a gente ouvindo. É o que você é, seu lado humano. As pessoas podem nem querer tanta aproximação, mas quem tiver, quem valoriza isso, quem continua com isso, vai ter o sucesso da profissão e vai ter o sucesso pessoal. E isso já está dentro de nós, Cecília. Isso que é mais lindo. Eu estou me preparando para o futuro que eu sou presente. Isso é lindo demais da gente falar. Então é só isso. Você não fique com medo desse Então movimento. você acha que para os próximos 5 anos, essa questão
subjetiva, ela vai ter um peso. Deixa eu contar um negócio. Muito, Se muito. falava muito em hard skills, Sim, né, o pessoal fala muito: "Ai, hard skills", que seriam o quê? Seriam aquelas habilidades pesadas, conhecimentos técnicos, científicos, que são muito importantes, que é você saber fazer uma cirurgia periodontal, que sim. é você saber fazer uma anamnese bem feita, saber avaliar o hálito, saber fazer o que quer que seja na área que você faz. Isso é obrigação, isso não é mais benefício. Com certeza. E aí, há um tempo atrás, começou a se falar muito sobre soft skills, que seriam habilidades e soft seriam leves, suaves, que essas soft skills seriam coisas mais refinadas, como comunicação, como networking, né, como rapport, empatia. Tem se falado muito nisso ainda, mas a gente vai para uma terceira era nos próximos 5 anos. E eu não sei se você já ouviu, se já leu sobre isso. Olha que coisa linda, a gente chama de hard skills, que seriam essas Do habilidades coração. do coração. Então a gente veio Lindo. das hard skills, as softs, e agora seria a hard skills, né, que seria justamente, essa questão de não é gente, a gente não está falando aqui de papo de cabeça, de papo Sim, coach, não é isso. Mas que tipo de sentimento que você desperta nas pessoas? com certeza. Como que você faz as pessoas se sentirem com você? Porque numa era de inteligência artificial, numa era de robótica, de avatares, de gente, vai ser possível a gente traduzir isso em tempo real, que a gente está fazendo aqui para vários idiomas e está passando no mundo todo, em Incrível, coreano, em tempo real, incrível. né. E, aliás, vai ser possível fazer isso sem a gente estar gravando, com base em gravações anteriores, em padrões. Eu Sim. quero fazer um programa novo e estou com preguiça de gravar. Vai ser possível, mas será que vai ter o eco de uma coisa real, de uma interação real, Toque, não vai, né, nunca, nunca. do improviso, das coisas que a gente Exato. definiu aqui agora. Então eu acho que você trouxe, ó, Arrepiada, é porque é muita, né, gente, é muita sintonia. Foi conexão. muito É, perfeito, porque os próximos 5 anos, para mim, o pessoal fala: "Ai, vai ser a era da IA", eu digo: "Gente, que ilusão, a IA já é agora". com Os certeza. próximos 5 anos vai ser a era de uma comunicação, de uma interação, de uma conexão, e eu acho que essa vai ser a diferença, porque vai ter tanto robô e tanta coisa, que quem conecta de verdade Que vai diferenciar. E imagina uma coisa também pra gente deixar de mensagem. E se você tiver as 3 skills? Que sonho, né? Eu tenho a hard, que eu tenho que continuar estudando, sempre eu vou ter que ter técnica, a gente não claro. para de estudar. Quem é dentista extraordinário tem que estudar para sempre. Você tem que ter a soft, que é isso, que você tem que ver as outras habilidades sem ser a hards, e se você tiver sem ser a hard, e se você tiver o hearts junto. Sim, total. Esse É o tripé. profissional que tiver o tripé, é ele que destaca, é ele que continua, é ele que movimenta, é ele que vem as coisas, os propósitos acontecem para esse profissional. Ele que deixa de ser comum, de ser ordinário Exato, e vira exato, extraordinário, como a gente chama. exatamente, com Muito bem, minha certeza. amiga. Maravilhoso dividir Foi esses momentos incrível, com né, você. maravilhoso, Passou, olha só, voando. passou assim, ó. Quando a gente tá entre amigos e pessoas que têm o mesmo poder da ambiência que a gente, o sucesso por isso quando ela me convidou, eu falei: "Vou topar agora, é um prazer Vem imenso um estar ao dia lado". antes, né, Bruna? Exatamente, veio antes pra curtir e volto, viu, e volto, com Pois é, mas certeza. olha que legal, você me deu um sim. "Ai, É, não, vou deixar minhas filhas. não Ai, existe não, vou isso. deixar meu consultório. Não, Ou Cecília, a vou". praia, que eu falei, né, eu falei: "Hoje é meu único dia de praia", queria ficar o dia inteiro na É, praia, eu que eu falei: fiz: "Bruna, você "Não". vem 2 horas? Você podia ter dito assim: 'Deixa eu ir às 5, porque eu Sim, quero curtir a curtir'". praia, né, Pois exatamente, é, então eu acho que a gente exatamente. trouxe muita mensagem, essa questão do sim, eu acho que é o fechamento da gente. Com certeza, Digam sempre. sim, né, digam sim para as oportunidades, se espelhem em pessoas, convivam com pessoas que sabem dizer sim, porque se você convive só com quem diz não para tudo, aquilo vira sua realidade. Hum, Minha amiga, tem um presente para você, uma lembrança simbólica, mas que para hum. mim tem muito significado, né, que você está vindo aqui nesse programa com a gente, e é uma camiseta. Eu gosto muito de camiseta, eu Olha! gosto muito de mensagens. Ai, que É essa camiseta daqui, linda! ó, Tudo a ver com a gente, olha. Sem sem saliva, saliva. sem saúde. Ai, como é bom salivar, gente, é tudo. Como é bom ter uma boca hidratada, gostosa, é bom demais. Obrigada. Minha amiga, na torcida, Pra você pelos também seus sempre, projetos, estaremos juntas, com que os nossos certeza. projetos se cruzem sempre, né. Sempre, É tenho um fluxo certeza. É um fluxo que se contínuo. encontra. Né, conte Exatamente. comigo, vocês depois contem o que é que vocês acharam desse momento, foi um Queremos prazer. saber tudo, hein.
Um beijo, tchau.